Olá, amigos e irmãos. O tema de hoje é Em Palavra e Ação. Romanos 15, 18. Jesus fez severas advertências aos escribas, aos saduceus e fariseus. Jesus denunciou a hipocrisia deles, pois eles falavam e não faziam, instruíam os outros, mas nem sequer colocava o dedinho na prática das boas obras e na misericórdia. Gostavam dos primeiros lugares e de visibilidade. Sobre eles, Jesus disse o seguinte: fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Mateus 23, 3. Eram mestres da fala, mas ignorantes e omissos nas práticas. Se apresentavam como paladinos da verdade, mas viviam a mentira. Se exibiam como os arautos da legalidade, mas eram transgressores obstinados das leis de Deus. No texto básico encontramos um real exemplo de quem fala e faz, de quem ensina e pratica, de quem tem palavra e tem ação. Jesus, ao arregimentar a nova comunidade da fé, ensinou sobre a felicidade do seu reino. Falou que a felicidade dessa nova comunidade estava intimamente relacionada à transformação de vida que foi operada por Jesus, que recriaria pessoas com o padrão Jesus Cristo, onde pecadores se transformariam em verdadeiros poemas de Deus, para viver as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. É certo que essa felicidade celestial nunca existirá numa vida de fachada, de superficialidade e de faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esses saduceus e fariseus hipócritas não aceitaram viver a vida da nova comunidade de regenerados, que era uma vida de palavra e de ação. Jesus proferiu 8 bem-aventuranças, que seriam experimentadas por quem aceitasse viver a vida autêntica, a vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Estes seriam verdadeiramente felizes, os bem-aventurados, e viveriam com palavras e com ação. Vida hipócrita não granjeia tal felicidade. Talvez consigam um simulacro vazio de aparente felicidade, mas nunca a bem-aventurança. Somente uma vida autêntica pode usufruir as bem-aventuranças dos ensinos de Jesus. Os hipócritas da religião perderam as 8 bem-aventuranças e no final ouviram 8 reprimendas em forma de ais, demonstrando que a recusa do padrão da nova comunidade acarretaria em muito sofrimento. Para os que ouvem e atendem, 8 bem-aventuranças. Para os que rejeitam e são rebeldes, 8 ais. Paulo foi um paladino do Evangelho. Paulo desbravou o Império Romano plantando a boa semente. Paulo pagou um alto preço, mas cumpriu cabalmente o seu ministério. Foi um excelente exemplo a ser seguido na abnegação, na entrega a Deus e no zelo pelo Evangelho. Foi exemplo de palavras e de ações. Exemplo de quem fala e faz. Por isso pode ser seguido. Paulo foi usado por Deus e agradece a graça que lhe foi concedida, tornando-o servo de Deus. Paulo realmente se gloriava nisso, em ser escravo de Jesus, escravo de Deus. Ele se alegrava em ser útil, levando gentios e judeus à fé no Salvador Jesus. Foi dotado dos dons e de poder para falar e operar sinais, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, ele anunciasse o Evangelho. É comum ouvirmos muito
e vermos pouco. Muitas palavras, mas pouca ação. Ouvimos a verdade, mas carecemos de vidas verdadeiras. Cantamos o certo, mas omitimos a prática. Continuaremos a cantar sim. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão. Compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. Continuaremos sim com as belas canções, mas buscaremos a graça da coerência, das palavras e das ações. A hipocrisia e as máscaras sempre causaram prejuízos ao reino. Atrapalham a disseminação do genuíno evangelho. Paulo disse que estes aparecerão nos tempos terríveis, com aparência de piedade, mas negando o seu poder. São nocivos e sua companhia desprezível. Paulo disse: afaste-se também destes. Foi a orientação apostólica. Os guerreiros de Jesus são bem diferentes destes e estarão sempre buscando a coerência da palavra com a ação. Falarão do Evangelho e não negarão o seu poder na vida. Ainda que a besta, o dragão e os poderes mundanos se embriaguem com o sangue dos santos, será o sangue dos santos e fiéis, nas palavras e nas ações. Apocalipse 17:6. Paulo deixou claro que o seu trabalho foi em palavra e ação. O que ele falou, ele viveu. Paulo provou suas palavras com suas ações. A mensagem dele foi ratificada pelo seu exemplo. O que Paulo falou foi confirmado pelos bereanos. Até seus inimigos tiveram que inventar, distorcer e difamar para ofuscar seus ensinos, mas se rendiam às suas ações. Como disse Tértulo, esse Paulo é uma peste. Para Tértulo, uma peste. Para Deus, um vaso escolhido. Neste vaso escolhido e nos servos fiéis, as palavras e as ações não se separam, sob pena de se alcançar adeptos vazios, sem compromisso que permanecem perdidos. Paulo falava e fazia, tinha discurso e tinha vida. Paulo sabia que era um modelo a ser seguido. Ele podia, com autoridade e credenciado por Deus, exortar: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nestes dias de tantas pregações, de tantos textos compartilhados, quando todos se tornaram mestres, pregadores e conselheiros, precisamos ver as ações que autenticam as mensagens. Carecemos ver na prática as ações e o poder da mensagem proferida ou compartilhada. Como disse Jesus aos hipócritas, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mateus 23:4. Pensando nos faladores, Jesus disse: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Mateus 23:3. Como a lei da biogênese diz que vida gera vida, não podemos acreditar que pregadores e compartilhadores sem vida prática possam produzir vida espiritual. Se lhes falta a coerência das palavras com as ações, falta-lhes a verdade e não merecem crédito. É certo que Deus é poderoso para alcançar perdidos como bem lhe aprouver, mas o ideal é que o pregador viva o que prega e demonstre o que fala, em ações autenticadoras da mensagem. Quem compartilha, certifique-se de que a vida vai junto. Jesus é exemplo de quem falava e fazia. Com autoridade dizia ele: vinde a mim,
Jesus era o mestre das divinas palavras, o mestre do perfeito exemplo. Paulo seguia de perto e viveu em palavras e ações. Eu e você somos seus herdeiros e não podemos falhar. Como Timóteo, nos fortaleceremos na graça e falaremos como o apóstolo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Nem eu, nem você iremos desistir, pois nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10, 39. Iremos em frente, falando, pregando e praticando, com palavras e ação. Se assim não for, para que viver? Como disse Tiago, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês brigam no coração, se vocês abrigam a inveja, a amarga ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Portanto, amados, irmãos e amigos, vamos viver em palavras e em ação. Amém.